Oi, vamos iniciar agora a nossa apresentação. O nosso grupo ficou responsável por falar a respeito da Base Nacional Comum Curricular, que é mais conhecida como BNCC, tá? O nosso grupo é composto por Nielson da Silva, Roberto Pereira, eu, Pedro Evangelista e Wesley Ferreira, tá? Vamos continuar nossa apresentação aqui, falando sobre a definição, né? Então, a BNCC é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, certo? Então, é o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais, como diz aqui, e todos os alunos devem desenvolver no decorrer da sua educação básica, de modo que tenham seus direitos assegurados, seus direitos à aprendizagem e desenvolvimento em conformidade com o que define o PNE, que é o Plano Nacional de Educação. Então, a BNCC está em conformidade com o que diz o PNE. E a respeito desses direitos à aprendizagem e desenvolvimento, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, tá? Vamos passar aqui para o próximo slide. Continuando aqui a definição. Sendo referência nacional para as formulações dos currículos dos sistemas e das redes escolares dos estados, Distrito Federal e dos municípios e das propostas das informações escolares. Então, nos estados, no Distrito Federal e nos municípios, certo? Dando continuidade aqui, a gente sabe que a BNCC ela gira em torno da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. Tá? Então vamos começar falando da BNCC na educação infantil, que diz o seguinte: a partir da modificação introduzida na LDB em 2006, que antecipou o acesso ao ensino fundamental para os 6 anos de idade, a educação infantil passa a atender a faixa etária de 0 a 5 anos, certo? Então, com a modificação introduzida na LDB em 2006, houve uma mudança, antecipando o acesso ao ensino fundamental para os 6 anos de idade. Então, a criança pode acessar o ensino fundamental com 6 anos de idade. E a educação infantil passa a ser para a faixa etária dos 0 a 5 anos de idade. Tá? Continuando aqui a leitura. Entretanto, embora reconhecida como direito de todas as crianças e dever do Estado, a educação infantil passa a ser obrigatória para as crianças de 4 e 5 anos apenas com a Emenda Constitucional número 59/200926, que determina a obrigatoriedade da educação básica dos 4 aos 17 anos, certo? Então, a partir dessa emenda constitucional, passa a ser definitivamente obrigatório a educação básica dos 4 aos 17 anos, tá? Dando continuidade aqui, temos ainda sobre a educação infantil, na BNCC, né, que fala o seguinte: como primeira etapa da educação básica, a educação infantil é o início e o fundamento do processo educacional, certo? Então, isso aí, basicamente, a educação infantil é o início, todo o início, onde a criança vai começar a dar os primeiros passos para a escola, vai começar a ter uma noção diferente do mundo, porque até então ela ficava só no meio familiar, não sabia como era estar dentro de uma escola, conviver com amigos dentro da escola, com professores. E a partir desse momento, a educação infantil ela vai começar a ter esse aspecto geral da escola, tá? E é o início do processo educacional da criança. Lá na definição eu tinha falado a respeito de direitos de aprendizagem e desenvolvimento.
Aqui temos eles aqui, que são o quê? Conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Isso aqui está voltado para a educação infantil. Então, a criança ela vai entrar na educação, né, na educação infantil, vai conviver, vai brincar, participar, explorar até um mundo diferente, como eu havia dito, porque ela até então só vivia em um meio doméstico, em casa, convivendo com sua família, pai, mãe, irmãos, etc. E a partir desse momento ela vai começar a conviver no meio escolar, com professores, colegas de classe, crianças que ele nunca tinha visto até então, né? E vai começar a ter os primeiros passos e as primeiras aprendizagens a respeito da é, vida fora de casa, tá? Continuando aqui, ainda sobre a educação infantil, temos os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para a educação infantil, que diz o seguinte: na educação infantil, as aprendizagens essenciais compreendem tanto comportamentos, habilidades e conhecimento, né? Então, na educação infantil, as aprendizagens são basicamente comportamentos, habilidades e conhecimentos. Aí continua aqui. Quanto vivências que promovem aprendizagem e desenvolvimento de diversos campos de experiência. Tá? Então, a criança, a partir do momento que ela está convivendo na escola, na educação infantil, nos primeiros passos da escola, ela vai ter vivências, né? Vivências, vai ter aprendizagens e vai ter vários desenvolvimentos, como ser humano, até mesmo. Sempre tomando as interações e brincadeiras como eixos estruturais. Então, na educação infantil é voltado para formas lúdicas de transmitir o conhecimento, para a criança ter um gosto pela escola, ter uma vontade de ir para a escola. Então, são utilizadas formas lúdicas, formas descontraídas de transmitir o conhecimento, tá? Essas aprendizagens, portanto, constituem-se como objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Tá? Começamos aqui a falar agora a respeito da etapa do ensino fundamental, que é a etapa seguinte. Fala o seguinte aqui. O ensino fundamental, com 9 anos de duração, é a etapa mais longa da educação básica. Tá? Então, o ensino fundamental tem 9 anos de duração, vai do primeiro ao nono ano e é a etapa mais longa da educação básica. Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Tá? Então, o ensino fundamental é a etapa mais prolongada. E atende estudantes entre 6 e 14 anos. Tá? Há, portanto, crianças e adolescentes que, ao longo desse período, passam por uma série de mudanças relacionadas a aspectos físicos, cognitivos, afetivos, sociais, emocionais, entre outros. Certo? Então, talvez essa fase, essa etapa, que é a etapa do ensino fundamental, seja uma das etapas mais, digamos assim, complicadas para o educador, porque é a etapa onde a criança ela vai ter mudanças até no aspecto físico, mudanças no seu corpo, mudanças nos aspectos cognitivos, afetivos, sociais também, emocionais. Então, talvez essa etapa seja uma etapa ela com certeza é uma etapa bem decisiva e será uma etapa provavelmente meio complicada de lidar com os alunos. Continuando aqui, a respeito ainda do ensino fundamental, diz o seguinte: a BNCC do ensino fundamental anos iniciais, ao valorizar as situações lúdicas de aprendizagem, aponta para a necessária articulação com as experiências vivenciadas na educação infantil.
Ainda aqui sobre educação, o ensino fundamental, temos aqui. No ensino fundamental, anos finais, os estudantes se deparam com desafios de maior complexidade, sobretudo devido à necessidade de se apropriarem as diferentes lógicas de organização dos conhecimentos relacionados às áreas. Tendo em vista essa maior especialização, é importante nos vários componentes curriculares retornar e ressignificar as aprendizagens do ensino fundamental, certo? Então vamos dar continuidade aqui e agora vou passar para o meu amigo Nielsen aí, que ele vai continuar a apresentação. Olá, eu sou o aluno Nielsen da Silva e agora eu vou dar continuidade falando sobre a BNCC no ensino médio. As aprendizagens essenciais definidas na BNCC do ensino médio, elas estão organizadas por áreas de conhecimento. São essas áreas as linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas. E elas têm por finalidade integrar 2 ou mais componentes do currículo, para melhor compreender a complexa realidade e atuar nela. Ou seja, as aprendizagens essenciais elas estão definidas em áreas separadas para que elas possam ter um melhor aproveitamento de cada área, onde elas são divididas dessa maneira que foi apresentada, que são linguagem da natureza e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, para que possam ser estudadas de maneira separadas e de maneira concisa e que ela possa ser melhor aproveitada para ser empregada à nossa complexa realidade. Na BNCC, para cada área de conhecimento, são definidas competências específicas. No caso da matemática, são definidas competências e habilidades, que está lá na BNCC, que são o conjunto de conhecimentos que ele deve ser absorvido por cada aluno para que ele possa utilizar posteriormente esse conhecimento no seu cotidiano. Com a adequação necessária ao atendimento das especificidades de formação dos estudantes do ensino médio, essas também devem orientar a proposição e o detalhamento dos itinerários formativos relativos a essa área. Os itinerários formativos são um conjunto de unidades curriculares que elas devem ser ofertadas pela escola para que os alunos possam aprofundar os seus conhecimentos. E esses itinerários eles devem cumprir a carga horária do aluno e ele pode ser cursado de maneira concomitante ou subsequente. Todas as habilidades da BNCC elas foram definidas tomando-se como referência o limite de 1.800 horas do total da carga horária da etapa de 3.000 horas, sendo que essas 1.200 horas que restam para completar essa carga horária, elas foram voltadas para os itinerários formativos. Devido às recentes mudanças na LDB, que foi em função da Lei 13.415 de 2017, que é a lei que deu a reforma do novo ensino médio, eles substituíram o modelo único de currículo do ensino médio por um modelo diversificado e flexível. Ou seja, a partir daí, as escolas teriam um modelo mais flexível para que elas pudessem aplicar em cada localidade de acordo com a sua realidade, para que elas possam ter um contexto maior dentro da comunidade e seja voltada para a realidade da escola em si. Composto pela BNCC e por itinerários formativos, que deverão ser organizados por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância para o contexto local, a possibilidade dos sistemas de ensino em. E essas possibilidades de ensino elas devem ser aplicadas em linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas e a formação técnica e profissional, que está na LDB do artigo 37, com ênfase adicionadas.
E essas mudanças, elas deverão ocorrer de forma gradativa até 2024, ou seja, não se cumpriu ainda o prazo estimado para que essas mudanças sejam ocorridas. Então, nós temos até 2024 para que isso sejam aplicadas completamente até o término desse prazo. Essas são as nossas referências, que está no Ministério da Educação, a Base Nacional Comum Curricular, foi aplicado no dia 1º de dezembro de 2021 e está disponível nesse site. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.